O STF acaba de publicar, com mais de 2.000 páginas, esse documento que confirma a decisão de condenação do Bolsonaro e dos golpistas todos, daqueles vagabundos todos, aqueles generais, canalhas, criminosos. Acabou de acontecer isso e agora a gente está realmente muito próximo de consolidar a ida do Bolsonaro para a cadeia. Uma decisão publicada hoje, um documento de quase 2.000 páginas. Agora, então, falando sobre essa tramitação, vai ser aberto um prazo para que as defesas possam, então, apresentar os recursos questionando o entendimento dos ministros. Os advogados vão ter um prazo de 5 dias para poder apresentar o que são chamados os embargos de declaração, que são, na verdade, esses recursos para poder apontar algum tipo de contradição ou algum trecho que ficou pouco claro na decisão. São questões que não costumam mudar, não costumam ter um efeito prático de mudar a sentença dos ministros, mas pode, em alguns casos específicos, levar a algum tipo de ajuste no tamanho das penas. Então, é uma tramitação, é uma etapa importante nessa questão do julgamento. Ou seja, já temos a condenação, é praticamente impossível reverter essa condenação, vai continuar, obviamente, condenado. Pode ter uma ou outra questão ali em relação ao tamanho das penas, mas acho também muito difícil que isso aconteça, mesmo porque eles nem sequer colocaram o total das penas, né? Ou seja, é até perigoso mexer em determinadas coisas, porque você pode aumentar em vez de diminuir as penas, pode ser um tiro no pé, e o caminho está aberto para a cadeia mesmo. Esse pessoal tem que apodrecer na cadeia. Esse pessoal tem que ir para a cadeia rapidamente. Claro, já estão todos presos, né? Mas eles têm que ir para a cadeia de forma definitiva e esse processo tem que acabar de forma definitiva com a prisão de todos eles, principalmente Bolsonaro. Tem outros que ainda não estão presos, que estão livres, leves e soltos, mas que podem ter problemas gravíssimos, dentre eles o Valdemar Costa Neto, sujeito que é o presidente do partido do Bolsonaro e de todo o grupo bolsonarista no Brasil. A situação de Valdemar Costa Neto pode ficar um pouco mais delicada, digamos assim. Porque quando terminou o prazo, terminou a investigação, a Polícia Federal concluiu aquele inquérito de 884 páginas, que foi a base da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Naquele momento, algumas diligências já haviam sido feitas no âmbito da tentativa de golpe, mas um celular em particular não havia terminado de ser avaliado, periciado, que é um celular de um assessor de Braga Neto. Pois bem, nesse celular a polícia encontrou elementos, segundo a minha apuração, que reforçam a ideia de um suposto conluio do PL na divulgação de um documento sabidamente falso. Porque Carlos Rocha, a que se referia a Carla Lucena, era um empresário, dono do Instituto Voto Legal, e durante a investigação se descobriu uma série de trocas de mensagens de Carlos Rocha com um consultor seu que diz o seguinte: olha, eu não estou conseguindo achar essa irregularidade aqui, que era uma irregularidade a cerca de 40% das urnas eletrônicas. E aí o Carlos Rocha disse, bom, tudo bem. De repente, esse relatório vaza para a imprensa, sai na imprensa. E aí, o consultor que tinha declarado que aquela tese era completamente furada, ele se assusta, ele fala assim, mas espera aí, esse relatório está saindo com base numa conclusão errada. Ele disse, não, você não pode se manifestar, só o PL pode se manifestar, vem o PL, faz uma coletiva depois de imprensa, Valdemar Costa Neto à frente. Então a polícia considera ter encontrado elementos que corroboram um possível envolvimento do PL, em particular de Valdemar Costa Neto, porque ele tinha respirado aliviado quando a Procuradoria-Geral da República, e até hoje a gente não entendeu por quê, simplesmente não viu ali elementos para denunciar Valdemar Costa Neto. Importante você saber quem era o PGR do Bolsonaro, na época do Bolsonaro. Era o Augusto Aras. O Augusto Aras, para agradar o Bolsonaro, na intenção de ter, inclusive, a possibilidade de ser nomeado ministro do STF,
ele cometeu uma série, na minha opinião, essa é uma questão de opinião, não sou jurista, mas na minha opinião, uma série de crimes. Dentre eles, o Augusto Aras simplesmente fez vistas grossas a tudo o que aconteceu na pandemia. Só isso, para mim, já é motivo para um problema para o Augusto Aras. Porque até então, a gente está falando sobre aqueles que ele abriu mão, de que ele disfarçou e tudo mais. Nesse caso, o Valdemar Costa Neto, ele não fez nada, praticamente, com todas as evidências. Só que não se fala do Augusto Aras. O Augusto Aras, na minha opinião, foi criminoso em muitos atos. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Eu estou trazendo para você essa reflexão porque fala-se muito pouco. Você vê que a jornalista, ela sequer cita o nome do Augusto Aras. E as pessoas esqueceram do Augusto Aras. Eu, aqui no canal, não esqueci não. Esse sujeito, na minha opinião, tem que pagar também pelo que ele fez. Porque ele simplesmente passou pano e desconheceu uma série de crimes cometidos dentro do governo Bolsonaro. E já que estamos falando de STF, eu quero trazer para você, mais uma vez, ele vem, né, à tona como um personagem importante lá do STF. Estou falando do Fux, o homem da peruca de ouro, né, que a peruca é gigantesca. E agora eu quero trazer para você alguns pontos. Ele acaba pedindo para mudar de turma e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero que você veja o momento em que o Dino dá uma carcada nele gigante. Porque ele veio se fazer de vítima pelo fato de ser judeu, de ter família judia, e ao mesmo tempo ele veio passar pano e veio desconversar com relação ao grande problema que é a base hoje do que está acontecendo no país, nesses debates recentes jurídicos, que é a desinformação, as fake news, as mentiras. E aqui, o Dino, ele dá uma invertida no Fux espetacular. Olha só. Esse é o meu entendimento, no sentido de ser absolutamente reprovável. Isso é que eu gostaria de dizer. Aqui, ninguém defende nada contra a democracia. A minha árvore genealógica, ela me alimenta dia após dia de defender a democracia. Porque meus ancestrais sofreram na pele o que é não haver um Estado democrático. Será absolutamente, meu entendimento, sem prejuízo dessa desclassificação, de ser absolutamente reprovável o comportamento do réu, que, embora coronel do Exército Brasileiro, revelou a opinião de que o então presidente da República não deveria se reunir com pessoas acima do limite da ética, mas com a rataria. O eminente e queridíssimo mestre e amigo Luiz Fux aludiu, e eu me solidarizo sempre, às tragédias do povo judeu. O que aconteceu com o povo judeu é que ele foi vítima, primeiro, de uma indústria de desinformação. Está no núcleo do hitlerismo ou desse extremismo, o nome que queira se dar, do nazismo, uma grande mentira, transformada numa grande verdade, que era a satanização do povo judeu, que justificou os campos de concentração. Então vejam que não é sequer novo o fenômeno em que grandes mentiras, apresentadas como grandes verdades, conduzem, numa relação causal mesmo, à perpetração de crimes. Porque se não fosse a desinformação e as mentiras sobre os judeus, o que levaria à entrega criminosa de milhões de pessoas para morrer nos campos de concentração? Não havia motivo, não havia conduta alguma, a não ser as fake news. O Dino é genial, né? Essa resposta foi maravilhosa, foi um murro na cara do Fux, para dizer, cara, você tá a favor de notícia falsa, de fake news, e usando os judeus e os seus familiares para isso, só que eles, os judeus, foram vítimas disso. Genial, Dino. E já que estamos falando de Fux, ele também pede agora para integrar a segunda turma do STF. E esse pedido, algumas pessoas até se surpreenderam com ele. O Fux, ele está realmente deslocado ali, porque ele é voto vencido, praticamente sozinho, nas coisas que ele tem defendido, e ele tem dado esses cavalinhos de pau aí, né? Ele tem feito essas inversões, ele em cima dele mesmo.
e agora ele pede para ir para a segunda turma do STF. O ministro Luiz Fux pediu para deixar a primeira turma do STF. Vocês acompanham ao vivo as imagens da TV Justiça. Ele proferiu o voto dele no núcleo 4 da trama golpista e manifestou para os seus pares a vontade de deixar essa turma na qual ele se tornou a voz divergente, evidente durante o julgamento do núcleo crucial e também hoje, quando ele começou a expor o seu voto no núcleo 4, que é o núcleo de desinformação da trama golpista. É claro, é óbvio que todo mundo percebe que há uma movimentação por trás disso, tem um motivo por trás disso. A Dalpiva, inclusive, fala isso no ICL. Vou até trazer um trecho desse comentário dela. Mas isso é uma coisa que ficou escancarada para todo mundo. Eu vou trazer esse trecho sempre pedindo para você dar o like no vídeo, e não se esqueça do like. O like é muito importante. Dê o like no vídeo e vamos a esse comentário. O Fux está prestes a criar o STF bolsonarista, né? Essa mudança vai gerar uma segunda turma de maioria das pessoas ali, dos ministros mais próximos ao Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques, até onde já vem se desenhando desde que ele está na corte, ele nem sempre vai, muitas vezes vai, mas ele já aprendeu ali a transitar de maneira mais pragmática, inclusive sem necessariamente sempre se colocar como inimigo dos seus colegas. O mais fiel ainda é o André Mendonça dentro dessa história. Agora, o Fux já é mais próximo do comportamento do próprio do Cássio, né? E aí, essa situação, ela coloca um perigo, até para a gente pensar na possibilidade, né, de uma derrota do campo progressista na eleição de 2026, já vai ter ali a segunda turma postada. Agora, precisa o ministro Edson Fachin, né, novo presidente, concordar com esse pedido. Tem um novo ministro chegando. Eu sinceramente, acho bastante complicado do ministro Fachin recusar o pedido do Fux, porque ele tem preferência dentro das regras do Supremo para esse tipo de pedido. O ministro Alexandre de Moraes tem até o dia 24 de novembro para apresentar o acórdão. Pode ser que ele apresente antes, mas ele depende que o Fux devolva. O Fux tem até 20 dias para fazer isso. E aí a questão é quantos dias ele vai levar. Pode ser que ele não leve os 20. E, aliás, é a expectativa, até porque ele já está bastante desgastado na corte em torno desse caso. Então, é provável que ele não leve os 20. Mas tudo isso empurra esse prazo para dezembro, que é quando vem finalmente a expectativa para ver a discussão sobre como o Bolsonaro vai cumprir a pena. Vai ser em casa, vai ser numa instituição pública. Então, tudo isso está em jogo ao mesmo tempo. O Fux mudando de turma, segurando o voto para ocorrer a conclusão do acórdão. Está tudo andando meio junto, né? Porque aí o Fachin que precisa aprovar essa mudança do Fux de turma. Então, assim, esses últimos... Eu que achei que esse ano já tinha andado um tanto, não, gente. Tem muito aqui até o Natal. Espera. Vai ser muito difícil o Fachin negar esse pedido. Muito difícil. A gente não sabe também, né? Tá na cabeça do Fachin nesse momento, mas é difícil que ele negue. E aí a gente vai ter esse problema, né? A gente vai ter o STF com essa divisão. Um lado ali vai ser bolsonarista. Esse é um problema sério. Agora, o interesse por trás é que fica nebuloso. Porque, veja bem, agora nós tivemos uma reportagem especial do Estado de São Paulo sobre Mendonça. E a reportagem diz o seguinte: Instituto de Mendonça, do STF, fatura 4,8 milhões de reais em contratos públicos em pouco mais de um ano. ITER oferece cursos para governos estaduais, prefeituras, tribunais de contas e outros órgãos e funciona ainda, segundo o ministro, para o diálogo longe das influências em Brasília. Mendonça diz que a sua atuação é exclusivamente educacional e compatível com funções do STF. Só que veja bem, nós estamos falando de quase 5 milhões de reais. Gente, 5 milhões de reais. Sabe, 4,8. Isso resolve a vida de 70% dos brasileiros ou mais.
inclusive o meu caso. Não sei o seu caso. E aí, essas pessoas, você percebe que existe um jogo de interesses? É um jogo de interesses que não tem fim. E tá aí o Mendonça, e tudo isso é escancarado. E ele fala, não tem problema nenhum, é compatível com as funções aqui do STF. Eu não tenho problema nenhum, mas são cursos para governos estaduais, para prefeituras, para tribunais de contas e inclusive outros órgãos. Eu estou trazendo essa informação aqui para você para trazer um parâmetro mais objetivo sobre o que pode estar acontecendo que a gente não sabe. Porque uns se colocam como santos, outros apontam ministros ali do STF como culpados quando na verdade estão cumprindo a lei. E aí esses que ficam escondidinhos, sem aparecer muito, tá lá embolsando 5 milhões de reais. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like por favor, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça, a gente tem aquela dica especial da renda extra, você pode trabalhar apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, pode ganhar inclusive em dólar, tá? Não se esqueça, entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você, você pode ter a oportunidade de trabalhar da sua casa com os ensinamentos dessa escola de negócios que tem mudado a vida de muitas pessoas. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho, seja um membro do nosso canal, seja um apoiador do nosso Apoia-se. Hoje perdemos um apoiador, então veja essa possibilidade de você nos ajudar sendo um apoiador do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você puder, se você quiser, claro. Dê essa força aqui pra gente, tá bom? Esse aqui é o nosso endereço de Pix, esse aqui é o nosso QR Code. Dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.